Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Política que Interessa, o episódio número 39, um episódio recheado de notícias. Vamos abordar a candidatura de Luís Marques Mendes e as primeiras sondagens às presidenciais. De seguida vamos abordar também o escândalo que envolveu o despedimento de funcionários do Bloco de Esquerda. Falaremos também de Pedro Nuno Santos, Marcelo Rebelo de Sousa e acabamos o episódio com umas declarações de António Costa acerca da relação entre a União Europeia e a nova presidência dos Estados Unidos da América. Venham comigo. Luís Marques Mendes, advogado e comentador político, anunciou a sua candidatura à presidência da República. O antigo líder do PSD será o primeiro candidato de peso a oficializar a sua intenção. Antes de oficializar, Marques Mendes despedir-se-á do seu comentário político na SIC no próximo domingo, dia 2, com quase 15 anos de presença televisiva. A sua experiência mediática é comparável à de Marcelo Rebelo de Sousa antes da sua candidatura em 2015. A decisão de Marques Mendes foi influenciada pela certeza de que Pedro Passos Coelho não avançará para a corrida presidencial. A sua candidatura tem recebido apoio de figuras do PSD, incluindo o secretário-geral do partido, Hugo Soares, e o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas. Montenegro, líder do partido, já havia manifestado preferência por um candidato oriundo do partido, embora tenha garantido também que não haverá financiamento partidário para esta mesma campanha. Continuando com as presidenciais, de acordo com a sondagem do IX e do ISCTE para o Expresso e para a SIC, Henrique Gouveia e Melo lideram com 25% das intenções de voto, seguido de André Ventura com 16%, Marques Mendes surge em quarto lugar com 13%, atrás de Seguro com 15% e Vitorino com 14%. Apesar de estar atrás nas sondagens iniciais, Marques Mendes tem potencial de crescimento devido à sua menor taxa de rejeição e ao desconhecimento relativo de alguns dos adversários pelo eleitorado. Se, porventura, chegar à segunda volta, as projeções indicam que teria melhores condições para desafiar Gouveia e Melo do que até o próprio André Ventura. O cenário político segue em evolução, com o PS a agendar para dia 8 de fevereiro uma reunião para discutir a estratégia para as presidenciais. Com as eleições marcadas para janeiro de 2026, a corrida está oficialmente lançada. Uma semana após a entrevista ao Expresso, que marcou uma inflexão da posição do PS sobre a imigração, Pedro Nuno Santos anuncia um conjunto de medidas para colmatar o vazio legal deixado pelo fim do mecanismo, que já aqui falámos, das manifestações de interesse. O objetivo é facilitar a regularização de imigrantes, evitar situações de ilegalidade e aliviar a pressão sobre os consulados. Entre as medidas propostas, destaca-se a possibilidade de imigrantes com vistos temporário de curta duração conseguir obter autorização de residência caso tenham um contrato de trabalho ou uma promessa de emprego. No entanto, esta opção não se aplica a turistas, evitando assim a recriação de um sistema semelhante à manifestação de interesse. Outra proposta visa descentralizar o processo de concessão de vistos, permitindo que empresas organizem a documentação dos trabalhadores junto da Agência para a Integração de Imigração e Asilo, AIMA, antes de submetê-las aos consulados que manterão o poder da decisão. Esta medida pretende assim acelerar processos e combater fraudes ligadas a falsas ofertas de trabalho. O PS propõe também a obrigatoriedade de inscrição no Instituto de Emprego e Formação Profissional, IFP, para imigrantes com vistos de procura de trabalho, facilitando assim a conexão entre os trabalhadores e as empresas que necessitam de mão de obra. Além disso, recomenda-se o reforço do ensino da língua portuguesa e a promoção de reagrupamento familiar. As declarações do líder socialista geraram outra vez forte reação dentro do PS. Figuras como Ana Catarina Mendes, José Luís Carneiro e Eurico Brilhante criticaram abertamente a nova abordagem, acusando novamente Pedro Nuno Santos de aproximar-se do discurso de direita. Nos bastidores, há também quem veja nesta mudança um estratégico reposicionamento dos socialistas para futuras eleições autárquicas e presidenciais. Pedro Nuno, no entanto, reafirma a sua intenção de distanciar-se do legado do governo de António Costa, sublinhando que o Partido Socialista precisa de refletir sobre as suas escolhas passadas para recuperar a confiança de muitos eleitores. A estratégia do Bloco de Esquerda para minimizar a polémica dos despedimentos de duas recém-mães sofreu um revés com a abertura do inquérito pelo Ministério Público. Até agora, a liderança bloquista apostava em não alimentar este mesmo tema, confiando nas explicações da sua líder, Mariana Mortágua. Contudo, a investigação judicial veio reacender o debate e dificultar a intenção de encerrar o caso.
Mortágua esclareceu que o partido ainda não foi contactado pelo Ministério Público, mas manifestou disponibilidade para colaborar. Vemos com bons olhos esta investigação, pois vai permitir desmentir notícias falsas e confirmar que o Bloco atuou como um único propósito de proteger as trabalhadoras, garantindo condições mais favoráveis do que a extinção de apenas do vínculo de comissão de serviços. O partido argumenta que a alteração contratual garantiu uma compensação mais vantajosa para as trabalhadoras, já que indemnizações previstas para a extinção dos postos de trabalho seria inferior ao vencimento dos 8 meses adicionais. O Bloco procurou assegurar melhores condições sem prejuízo para as trabalhadoras ou para a segurança social. Internamente, o Bloco acredita que esta explicação é mais que suficiente para esclarecer os militantes e conseguir preservar alguma da credibilidade do partido nas questões laborais. A divulgação das dificuldades financeiras do partido também poderá inclusive gerar alguma solidariedade, argumentam os dirigentes. No entanto, a investigação oferece novo fôlego às críticas da direita e poderá transformar esta controvérsia num caso bastante duradouro. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou esta quinta-feira que não irá prestar esclarecimentos à Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o caso das gêmeas. Está tomada a decisão, não me pronuncio por falta de matéria sobre a qual me posso pronunciar, afirmou aos jornalistas da Culturgest em Lisboa. O chefe de Estado explicou que aguardou 1 ano e meio por novos factos que justificassem a sua intervenção, mas concluiu que não há elementos adicionais relevantes. A CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, solicitou ao Presidente da Assembleia da República que voltasse a contactar Marcelo para obter uma resposta até 7 de fevereiro, mas o Presidente rejeitou qualquer tipo de ultimato, assegurando que já tencionava anunciar a decisão esta quinta-feira. Quanto a eventuais críticas, Marcelo Rebelo de Sousa desvalorizou. A política é feita disso. Quem não está preparado para ouvir críticas não está preparado para intervir politicamente. O secretário de Estado, Hernani Dias, demitiu-se após revelações de que criou empresas no setor imobiliário enquanto o governo preparava a alteração à lei dos solos. Montenegro resolveu o caso rapidamente, evitando danos políticos. Pedro Nuno Santos e a oposição criticaram o governo, enquanto São Bento garante que a decisão foi tomada sem pressão externa. Hernani Dias alegou querer proteger a estabilidade do Executivo e negou também ter cometido qualquer tipo de irregularidade. António Costa, presidente do Conselho Europeu, reiterou o apoio total da União Europeia à Dinamarca após ameaças de Donald Trump sobre a soberania da Groenlândia. António Costa afirmou que a integridade territorial da Dinamarca é uma questão essencial para a União Europeia, tal como a soberania da Ucrânia, que foi defendida frente à Rússia. A Groenlândia, embora não seja membro da União Europeia, goza de direitos especiais dentro do bloco, incluindo liberdade de circulação para os seus cidadãos. Caso haja agressão militar, a cláusula de defesa mútua da União Europeia entraria em vigor, assegurando assim a proteção da Dinamarca e seus territórios. António Costa abordou também a postura de Trump, destacando a necessidade de uma relação bastante construtiva com os americanos, especialmente em face da política America First. Apesar de diferenças em algumas questões como tarifas comerciais, António Costa sublinhou que os europeus devem defender os seus interesses, mantendo sempre o diálogo aberto com os Estados Unidos da América. Em relação à defesa, António Costa comentou que a União Europeia precisa de encontrar formas de aumentar os investimentos militares sem aumentar a carga financeira dos Estados-membros. A proposta de Trump de elevar os gastos militares da NATO para 5% do PIB gerou bastante discussão, mas António Costa defendeu que a defesa não deve ser um esforço isolado, sendo uma responsabilidade coletiva de todos os países da União Europeia. Por fim, o ex-primeiro-ministro também destacou as dificuldades em manter a unidade dos 27 Estados-membros, citando divergências sobre a política em relação à Rússia e outros conflitos geopolíticos, mas reafirmou que, apesar de diferentes perspectivas, os europeus permanecem unidos na defesa dos seus princípios fundamentais. Chegamos assim ao fim de mais um episódio, o episódio número 39 do Política que Interessa, um episódio que, como sempre, está disponível no YouTube em vídeo e em podcast na Apple Podcast e no Spotify. Sigam no meu Instagram, na próxima semana, à mesma hora, voltamos a encontrar. Até lá!